oportunidade, eu gostaria de te convidar para uma meditação bíblica, tomando como base o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, e os versículos 12, a partir do versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, que nos diz o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O cristão e o sofrimento. Esse texto bíblico escrito pelo apóstolo Pedro, ele versa sobre o sofrimento na vida cristã. Eu gostaria de extrair alguns princípios deste texto bíblico sobre o sofrimento. Nesse período em que nós estamos vivendo, em dias difíceis, em dias de pandemia, onde nós estamos em busca de respostas para os nossos porquês, para os nossos questionamentos, é de suma importância que voltemos os nossos olhos para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, de onde nós extraímos os princípios para a nossa vida cristã. Esse texto, portanto, trata do sofrimento. E o primeiro princípio que eu gostaria de trazer a você neste momento está no versículo 12. Pedro nos mostra no versículo 12 de 1 Pedro 4 que o sofrimento ele faz parte da vida cristã. É interessante porque Pedro, no versículo 12, nos faz entender que o crente, o servo de Deus, ele não pode estranhar a provação. A provação não deve ser motivo de estranheza para o cristão. Pelo contrário, ao olharmos para este texto, percebemos que o cristão deve estranhar a ausência de provações, porque as provações fazem parte da vida cristã. No mundo em que nós estamos vivendo, no evangelho que nós cremos, ou o evangelho que nós cremos, nos prepara exatamente para isso. Para sofrimento, para os dias difíceis, para os dias de tribulação. Quando Jesus, por exemplo, estava falando das bem-aventuranças do reino, no versículo 10, 11 e 12, ele falou disso. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O sofrimento, portanto, ele faz parte da vida cristã. O evangelho que nós cremos fala acerca do sofrimento. O Cristo que nós cremos sofreu. Os apóstolos sofreram por amor a Cristo. A Bíblia diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, as provas são necessárias. Prova, tribulação, é coisa de cristão. A diferença é que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está presente conosco. Aquele que é o nosso pastor, que nos guia mansamente às águas tranquilas, que nos guia pelas veredas da justiça, também está conosco no vale da sombra e da morte. Portanto, o sofrimento é não apenas necessário, mas é algo que faz parte da vida cristã. Em segundo lugar, Pedro diz no versículo 13:
mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. O sofrimento na vida cristã, ele deve ser motivo de alegria. Não a alegria pelo sofrimento em si, mas a alegria pelo que o sofrimento traz e pelo que o sofrimento representa. Pedro diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Sabe por que o sofrimento deve ser motivo de regozijo, de alegria para a vida cristã? É porque ao sofrermos, nós estamos nos identificando com Cristo. Nós não nos alegramos no sofrimento, portanto, pelo sofrimento, mas por aquilo que representa o sofrimento. O sofrimento nos identifica com Cristo. Nós somos feitos participantes das aflições de Cristo. E o sofrimento também nos lembra que na revelação da sua glória nós nos regozijaremos e nos alegraremos com Ele. Pedro diz isso no versículo 13. Portanto, o sofrimento nos traz alegria, porque no presente nos identifica com Cristo e no futuro nos dará motivos de glória, de regozijo, de alegria eterna na presença de Deus. Terceiro princípio, versículo 14, Pedro nos diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Perceba que há uma cláusula no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. O sofrimento na vida cristã, ele não é fruto do acaso. O sofrimento na vida cristã, ele é resultado do cristianismo que nós vivemos, do fato de nos identificarmos com Jesus, do fato de parecermos com Cristo, do fato de termos comunhão com Cristo. O sofrimento, portanto, ele vem para a vida daqueles que seguem a Cristo, que estão no discipulado de Cristo, na vida daqueles que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e estão seguindo a Cristo. Não na vida daqueles que vivem um cristianismo de aparência, de fachada, um cristianismo apenas de diversões, de passatempo, mas na vida daqueles que se identificaram com Jesus, na vida daqueles que podem dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, estou com Cristo, estou crucificado com Ele, e vivo não mais eu, não é mais a minha vida, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O sofrimento, portanto, ele vem sobre a vida daquele que vive com Cristo, que está vivendo o discipulado com Cristo, que negou a si mesmo, que tomou a sua cruz, que está seguindo a Jesus. Mas Pedro ainda nos diz, no versículo de número 15, ele nos dá uma advertência: que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como quem se entremete em negócios alheios. Pedro nos dá um alerta que existem, e é como que um parêntese que Pedro abre, existem sofrimentos que infelizmente são resultados das nossas próprias atitudes. Atitudes às vezes impensadas, imprudentes, irresponsáveis. Tomemos cuidado, portanto, para que não confundamos o sofrimento por amor a Cristo com o sofrimento como resultado das nossas ações imprudentes, impensadas, irresponsáveis, pecaminosas. Em último lugar, Pedro nos diz no verso de número 16: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O sofrimento na vida cristã também é para a glória de Deus. Nós precisamos urgentemente resgatar esta verdade, que o sofrimento também é para a glória de Deus, que Deus também é glorificado no nosso sofrimento, que Deus também é exaltado no nosso sofrimento,
que Deus é digno de glória no nosso sofrimento. Glorifique a Deus, mesmo no sofrimento. Faça como Jó. Levante-se das cinzas e adore ao Senhor. A paz do Senhor. E Deus te abençoe.